Olá pessoal, hoje estamos aqui com meu amigo Luiz, com meu amigo Isaac. Vamos falar de um filme muito indicado para o nosso amigo Luiz, O Cão Danado. Luiz, explica para nós o que é O Cão Danado. Bom, eu acredito que seja um bom começo começar pela história, claro. Perfeito. Bom, Um Cão Danado, para combinar com esse clima, né, maravilhoso de calor que a gente está passando, Exatamente. O Cão Danado se passa num dia terrivelmente quente. E um jovem policial, um policial inexperiente, inseguro, porque, imagina, né, policial, eu tenho um parente que foi policial e é uma profissão muito pesada, muito punk. Imagina para um jovem tal que está começando ainda, ele, ao sair de um ônibus, ele percebe que uma arma, a Colt dele, foi furtada. E a partir daí ele passa por quase uma odisseia para rever a arma. Mas esse jovem policial, ele chama-se Murakami, interpretado pelo Toshiro Mifune, um gigantesco ator numa das primeiras parcerias do Mifune com o Kurosawa. E a trajetória desse Murakami muda quando ele encontra um detetive veterano, um detetive mais velho e, consequentemente, com mais experiência, chamado Sato. E juntos eles partem em busca da arma, e nessa trajetória, por reencontrar a arma e, consequentemente, reencontrar o bandido, o ladrão, eles acabam deparando-se com uma realidade social completamente disforme e que discorre das que eles, na realidade deles, estavam acostumados a ver, com problemas sociais, com toda a miséria, todas as tragédias sociais que estavam envoltas no Japão do pós-guerra, que é um país completamente destruído e defasado. E a população fica completamente destruída, defasada, assim. Mas basicamente é isso. E eu tava comentando até com o Isaac, que esse filme me chamou muita atenção, porque eu falei, Isaac, esse filme, ele é antes ou depois da bomba, né, nuclear lá? Você falou que foi depois, né? Foi feito depois. E você viu o Japão hoje e viu o filme, você fala, não é mesmo país. Como que o Japão conseguiu se reinventar de uma forma tão grande, né? Que você pega as cenas do filme, é pobre mesmo, eles passavam fome, miséria. Então, cara, eu achei fantástico o que o Japão é hoje do que ele era antes. E como isso mostra que o nosso Brasil não teve nada disso e ainda é horrível de ver. Sim. E a situação da miséria era tão grande que acho que até eram fornecidos alguns cartões por conta da situação. Porque na época os alimentos, tinha muito racionamento de alimentos, aí tinha um cartão de alimentação e tal. E o filme tem beisebol, sabia que o Japão gostava de beisebol? Gosta muito. Pô, eu descobri isso com o filme também. Os japoneses jogam muito beisebol, eles adoram. Caramba, eu falei, mano, tem uma parte do trem lá também, que ele tá dentro do trem. Aí vai mostrando nas casas, os lugares, tudo destruído, tudo... Eu falei, cara, que miséria, mano. E o filme retrata tudo. Eu fiquei com raiva do cara no final. Eu gostei do... Galera, o filme é bom. Mas o cara não dá um murro no cara que roubou a arma do cara. Ele sofre 2 horas de filme, ele sofre as 2 horas. Ele percorre, vai num lugar, vai no outro. Aí descobre que é o cara e prende o cara só. Assim, o que eu particularmente gosto muito desse filme, eu acho que é das atuações, né, dos personagens. Não, ele é bom, né? O cara é fantástico. O protagonista, que é o policial, dá pra ver nitidamente o filme todo, o grande desespero que ele tá por conta da arma dele, né? A tristeza no olho dele. E ao mesmo tempo, ele carrega um peso com ele, porque ele acabou perdendo a arma, e as pessoas estão morrendo por conta da arma, né, dele, que tá em posse, enfim, nas mãos de um criminoso, né? Sim. Então ele fica todo esse momento com um conflito interno muito grande, e uma coisa que eu achei interessantíssima é que, por exemplo, traçando um paralelo talvez com um filme assim da atualidade, que tenham 2 policiais, um mais jovem e um mais velho, é o filme Seven, e eu me identifiquei muito com o filme Seven por conta do personagem do Morgan Freeman, né, que a gente tem o personagem, o Sato, né, que parece muito, que é um policial muito mais experiente, que já sabe os macetes de investigação, né, e a gente tem o protagonista, que é um personagem mais novo, que lembra muito com o Brad Pitt, né, inexperiente, tentando entender, sempre desesperado, sempre impulsivo, né? Sim. Então eu traço esse paralelo e é bem curioso isso, né? Sim. Aliás, esse é um filme pioneiro, né? Porque existem muitos filmes com os 2 policiais, que geralmente um é mais inexperiente, é mais até impulsivo e tal, não pensa tanto, age mais na base da emoção, assim, e o outro é mais experiente, é até mais calmo. Esse filme é o primeiro filme policial que apresenta essa questão dos 2 policiais. Um mais jovem e o outro com mais experiência. Mas sobre o que o Edgar comentou de, no final,
ele não descer a porrada no cara, não... Tipo, se fosse um filme brasileiro, um Tropa de Elite da vida, o policial ia quebrar o cara. Exatamente. Ia quebrar, mas é uma questão, acho que, da realidade de cada país, né? Porque os japoneses, eles têm, acho que esse princípio de não violência muito forte, né? E talvez isso justifica ele não ter feito. Isso refira na polícia também. E sobre essa questão do tema principal do filme ser uma arma furtada, é uma coisa interessante, né? Porque no Japão, eu não pesquisei a fundo para saber se na época, mas hoje o Japão tem um controle de armas muito grande. Muito severo. Muito severo. E se te pegam com uma arma, lá você vai entrar bem, para usar uma expressão antiga. Sim, exatamente. Não, e você falou dos dois, mas eu não vejo ele, por exemplo, o Isaac do exemplo do filme, que é parecido, mas eu não vejo ele tão assim. Em alguns momentos ele fica bravo, ele se preocupa, o cara fala, calma, irmão. Né? Ele não toma uma atitude diferente do Brad Pitt, que no final acaba matando o cara. Pô, é spoiler, galera, já foi. Não, sim, mas eu acho que comparando o final do Seven, eu acho que aquela situação, aquela encruzilhada que o roteiro coloca o personagem do Brad Pitt no filme Seven... Não, perfeito, mas como você falou do filme Seven... Difícil ele fazer algo diferente do que aconteceu no filme. Nesse caso do filme que o Luiz passou pra gente... Ele não, em nenhum momento ele fica descontrolado. Ele tem algumas cenas, por exemplo, que ele se exalta porque ele acha que ele vai perder o emprego, ou que ele vai acontecer alguma coisa. Aí ele fica, e o cara fala, calma, não é assim, vai dar certo, vamos por aqui, vamos continuar fazendo a pesquisa pra gente achar. No meu ponto. Não achei ele diferente do Brad Pitt. Mas assim, imagina se não tivesse um policial mais experiente do lado dele ali pra tentar baixar a poeira, eu acho que possivelmente ele ia cometer algum erro grave, não sei. Não sabemos. Mas eu quero destacar também uma coisa que eu achei fantástica nesse filme, que se a gente for traçar um paralelo com filmes policiais da nossa época, os filmes contemporâneos, esse filme ele dá um show de lavada de roteiro, de detalhe, né? Uma investigação assim extremamente detalhada, com as peças vão se encaixando e a história vai se desenrolando de um jeito assim muito bem feito. Bem feito. Eu não sei se o Luiz vai concordar comigo. A primeira cena no baseball, que tá todo mundo procurando ele, achando que o cara tava lá, aí a câmera foca no cara, achou, é ele. E não é ele. Aí roda de novo. Não, o filme traz cada lugar, aí vai na outra cena. Aí chama a mulher pra conversar, aí a mulher conversa e leva pra outra cena, até chegar no cara. É fantástico esses pontos. Eu só me perco muito nas cenas de 10, 15 minutos numa cena só. A parte do beisebol ficou. Eu falei, vou dormir aqui, porque o filme não vai sair daqui até achar o cara. E não era o cara. Sim. Era o traficante de armas, o Honda. Exatamente. Interessante. Eu falei, caraca, mas o filme é muito assim, né? É igual no final também, o cara fica 15 minutos brigando com o cara, aí ele vai lá e prende o cara. E eu acho que também, assim, é incrível, né? Porque é um filme de 1949, né? Sim. O ano que foi feito o filme. E a gente vê que é um filme, assim, que a imagem, né? Em preto e branco, sim, né? Não é uma imagem, assim, de tão boa qualidade. Inclusive, é importante destacar que esse filme, para quem, né, se interessar em ver o filme, é um filme que está disponível na plataforma do YouTube, né? O filme tá lá, só pesquisar O Cão Danado que você vai encontrar o filme e tem essa experiência que é muito boa. Mas é um filme, assim, que não tem uma imagem, assim, de qualidade, mas o que ele perde na qualidade em relação à imagem, até por conta de ser um filme de época, ele ganha na estrutura de roteiro, de personagens, de atuações, né? E fora o calor, né? Você passa o filme inteiro, acho que eles perderam 5 quilos, 15 quilos de cada ator. Ô, Edgar, assistir esse filme nessa época, clima que o Brasil tá passando. Perfeito. Com esse calor terrível, é até masoquismo. É masoquismo. Que você vê os atores assim, cara. A cena que está na boate com as mulheres, coitado das mulheres. Elas acabavam de dançar, aí ela desceu, as meninas desmaiavam, de tanto calor que tava. Um negócio muito surreal, cara. E é curioso, porque isso é retratado no filme todo, né? No começo do filme, até o fim. Na testa, jogando suor, e no decorrer do filme, no final, e ele com aqueles paletós, aqueles ternos gravados. Exatamente. Não, e acho que o clima é até um elemento do filme, um elemento narrativo. Sim. É interessante que também, eu não sabia que também que naquela época já tinha o ventilador. Sim. Já tinha naquela época o ventilador. Pra você ver que o negócio era quente mesmo. Uhum. Não, e o curioso, uma coisa curiosa que o Edgar até comentou assim antes da gente começar a gravar do filme, que tem uma cena, a cena final do filme, né, quando o Murakami.
O Huracan é o jovem. O jovem, o vilão do filme, o personagem que é o ladrão. O ladrão, que ele dá um tiro nele, né? E ele é baleado. E tem uma vizinha lá que ela não escuta. Não, mas eu até, ficou neutra. Eu até pois falei, eu até não sei se é uma justificativa, tá, Luiz? Você talvez pode até complementar melhor isso. Mas assim, a gente tem um país que acabou de sair da Segunda Guerra, né? De uma grande guerra. Sim. E aí depois a gente tem um cenário do Japão que a criminalidade predominava, né? Tipo, então acho que era muito comum você ouvir tiro. Comum é muito pesado, né? Comum. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu vou fazer uma colocação aqui, transpondo um filme, se fosse um filme brasileiro numa favela brasileira, numa comunidade. Talvez a mulher ela tenha essa atitude porque ela tá ouvindo tiro a toda hora, tiro com traficante e polícia. Eu posso concordar, mas é muito estranho, porque na cena, por exemplo, a cena tá aqui, o cara dá o tiro. Ela ouve o tiro, ela tá na janela, ela ouve o tiro, vai pra janela, ela olha, ela pensa, foi nada. E vai tocar piano. Sim. Tipo assim, pô, se morreu ou não morreu, sim, não é nada. E toca piano lá de boa. Eu falei, mano, mas é muito surreal. Sim. Porque, querendo ou não, qual que é a reação do ser humano? Por mais que ele falou lá dos traficantes, lá no, por exemplo, você vai reagir, mano. Ou você vai dar um grito, sim, você vai fazer alguma coisa. Sim. Não, ela vai no piano assim e fica lá. E, mano, muito surreal, mano. É muita, tipo assim, muita calma, muito tipo, morreu e... E o cara também baleado, ele baleia e fica lá parado. Aí a câmera vai direto no braço dele aqui assim, sangrando. Aí mostra o sangue caindo. Sim. O sangue caindo pela mão. Pela mão, um monte de mosquito. Aí ele cai num negócio branco. Falei, mano, muito sacada boa. Essa cena, por incrível que pareça, assim, nesse momento, não sei se vocês tiveram essa experiência assistindo o filme, mas por um instante eu achei que o protagonista ia morrer ali. Porque ele parou. Ele parou, ele ficou um tempo parado. E você olhando assim, pro cara. Olhando pro cara, o cara olhando pra ele, ninguém... mano. Tipo assim, eu falei, mano, não é possível que o filme vai terminar dessa forma, né? Né? O cara perseguiu esse antagonista o filme inteiro.Sim. E ainda chegou no final, o cara morre, meu. Mano, tipo, surreal. E aí não, né? Ia ser decepcionante isso. Mas vocês pensaram isso? Pensei, não, muito. E o que eu mais pensei assim, que, por exemplo, antes disso, ele vai pra casa do detetive. Ele lá apresenta a esposa, apresenta os filhos. E na conversa, ele fala muito sobre a Yakuza. Sim. E eu também não sabia que a Yakuza era tão velha desse jeito. Não, mas a Yakuza é extremamente velha. Ela é de séculos atrás. Caraca, então é uma coisa bem antigo, né? Sim. E ele fala que a sociedade está muito envolvida. Tanto que tinha policiais envolvidos que a Yakuza. Sim. E o cara fala, mas continua fazendo o seu trabalho. Os bem, tipo, querendo dizer, o bem vence ainda no final, né? Eu falei, caramba, você vê que o negócio é muito louco. Tudo fala, é o lugar que faz o ambiente, não é? E no caso desse cara não, porque ele tinha a Yakuza, não tinha dinheiro, não tinha nada, e ele não aceitou fazer coisa errada. E essa questão é uma coisa até famosa dos filmes policiais, né? Porque muitos filmes policiais tendem a apresentar o local que os personagens estão inseridos como um lugar extremamente violento, corrupto. Exatamente. Assim, não tem nenhuma moral, nenhuma moral, as pessoas seguem a moral do dinheiro, que não é uma moral, na verdade. Não é uma moral. A moral do poder. Não, inclusive, durante pouquíssimo tempo que ele tá nas ruas, né, alguém já chega pra ele oferecendo uma arma, né? Se ele queria que ele quisesse comprar uma arma. E ele não quis. Então, falando, eu acho que o local não faz ambiente. Porque ele podia ter pegado a arma, ter comprado. Não, mas acho que a maioria das pessoas estava de alguma forma ligada ao crime, né? Tipo, assim, no filme. Eu acho que quase todas as... Lógico, fora os dois policiais que são os protagonistas, mas o restante, acho que todo mundo, de certa forma, estava ligado ao crime, né? Porque a gente tinha a namorada do personagem... A dançarina. A dançarina, que ela também, né, tipo, tava contribuindo ali, né, namorando um cara que fez... Ou não, porque na mente dela ele tá fazendo bem, né? Porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha condições. Então, pra ele, naquele momento... Tá, eu acho que quando bom, não sei, tá? Eu tô falando bem baseado no que eu penso. Eu acho que quando a gente coloca um personagem numa situação crítica, uma situação extrema, a gente tira o alimento, tira os recursos,
o ser humano ele tende muito a ir por caminhos assim, digamos assim, não tão obscuros. Tipo, não caminhos assim corretos, digamos assim. Entende? Tipo, eu acho... Não, sim, mas achei legal você citar essa questão da dançarina, porque ela é uma personagem interessantíssima, né? Que ele até cultou com essa questão social, né? Sim. Que ela quer mudar de vida e ela encontrou uma válvula de escape para mudar de vida com um bandido, ou seja, ela nem é uma pessoa má, ela só quer sair daquilo e cada um luta com as armas que tem, né? Cada um sai com a justificativa, com o motivo que a encontra, né? Não, com certeza. E um detalhe, hein? Eu acho que eles só conseguiram capturar, né? O protagonista conseguiu capturar o personagem lá, que é o criminoso do filme, por conta da dançarina, sim, né? Que ela que acabou entregando, né? Sim. E tem uns diálogos também que eu fiquei muito legal, porque eu fiquei pensando muita coisa assim do Japão, né? Você vê a pobreza geral assim, e o filme não fala sobre a bomba atômica, não fala da guerra, só fala pós-guerra, né? Uhum. Que tem um diálogo que ele fala assim, poxa, a gente tá aqui por causa da pós-guerra. Uhum. Então tudo que tá acontecendo veio por causa da guerra, mas ele não cita que é guerra, né? Ele fala muito pouco nesse sentido. Mas eu acho que era um momento muito delicado, né, pro Japão tocar nesse tema, sim, naquela época, né? Isso logo é verdade. Depois Mas ele toca, porque ele mostra... Não acaba tocando. Imagina a pobreza que eles estavam. Eles utilizam de um artifício, porque era um momento real que o Japão estava vivendo, né? Para, digamos assim, talvez dar uma... Não sei se nem foi pensado nisso, mas talvez dar uma mensagem de protesto, né? A gente está enfrentando isso por conta de consequências de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo eles não poderiam, acho que, assim, na minha visão, né, falar, olha, jogar alguma culpa, por exemplo, em outro país por conta da guerra, entende? Eu não digo... Porque, assim, a partir do momento que você cita que a gente está desse jeito por causa dos da outros, guerra, todo mundo vai ligar a situação do país com a bomba nuclear, tipo, com o que os Estados Unidos fez com o Japão, entende? Tipo, então, perfeito. Quer trazer uma discussão desnecessária para aquele momento, entendeu? Mas ele traz, né? Porque você pega o filme, é muito pouco, tipo, 2 anos, 3 anos, 5 anos? 4 anos. Sim. Então ele retrata, porque ele fala, quando a acusa vem e assume que não tem... Porque ele também não fala de política, né? Isso que é o bom do filme. Uhum. Ele não fala nenhum tema de político. Mas dá a entender que a acusa acaba sendo algo que o pessoal vai para eles. De uma forma ou outra, por poder, ou por ter dinheiro. Porque o povo não tem dinheiro. Então vai para onde? Vai roubar, vai matar. E a acusa capita esses caras para fazer isso. Essa questão da guerra é muito interessante, né? Porque não sei se vocês repararam, mas um dos personagens, um dos bandidos, é um ex-militar. Exatamente. Foi para a Yakuza. Foi para a Yakuza. Uhum. Porque ele já não estava ganhando. É o medo do cara de perder o emprego. Sim. Entendeu o ponto? E eu acho que o grande desespero dele por conta da questão da arma também, acho que era mais uma questão pro emprego dele, sim, também, né? Mas é interessante, né? Porque os japoneses, eles valorizam até algo no extremo, não sei se no extremo, mas valorizam demais a questão da honra, né? Porque do Murakami, né? Como que eu deixei que roubassem a minha arma? Eu sou imprestável. Exatamente. Que policial eu sou, né? Nossa, eu vou perder o emprego, vou embora. É triste ver ele, porque você vê o desespero dele, da agonia. Não, e a hora que ele chega pra falar com o superior dele, né, ele até fala exatamente mais ou menos isso, né? Eu perdi. O filme não passa em nenhum momento se ele tem família, né? Não. Mostra do amigo dele, mas o filme em nenhum momento mostra se é casado, se é solteiro. Sim. Interessante também. Não mostra o lado dele mais humano. Sim. Mostra o humano do fato de que ele quer pegar a arma de volta, que ele viu que o cara tá matando e tudo que na parte que o cara mata lá alguém, aí ele pergunta, foi com a minha arma? Pô, na hora que o cara fala, ele se desmonta. Mas não fala nada se ele tem família ou não, né? Mas até acho interessante você falar, porque ainda que seja um filme forte, não no sentido literal da palavra, mas, enfim, lide com temas muito fortes, mesmo nesses filmes mais pesados, assim, tem cenas que são meio que diferem disso. Eu gosto muito de uma cena que tá o Sato e o Murakami, eles estão na casa do Sato. Sim. Aí o Murakami escuta um barulhinho. Aí ele fala, o que é isso? Aí o Sato, tem uns repolinhos correndo na sala. Aí o Murakami vai olhar e tem uns filhinhos dele que estão correndo. E são 3, uma belezinha. Exatamente. É verdade. E a mulher dele lá e tal. É muito bacana, né, realmente. E por isso que eu acho que não mostrou a cena do cara, né? Só dele. Mas retrata muito do cara, né? Do amigo dele. Sim. Várias vezes o amigo dele fala de família.
E é curioso que eles criam um elo, né, entre os dois, né? Faz amizade. Porque no final do filme, quando o amigo dele é baleado, ele vai lá chorar no hospital. Não, ele fica desesperado. Foi a minha arma, foi com a minha arma, não ali. Sim, é verdade. Nossa, verdade. Você falou da arma, eu achei que era uma arma da hora. É uma Colt. É uma Colt, desse tamanho, mano. Pequenininha, fica, cara, achei que eu tá brigando com uma coisa mais grande. Né? Um fuzil. Um fuzil, porque o cara tá chorando. Uma metralhadora. O cara se desesperou o filme inteiro. Uma Coltzinha. Uma Coltzinha, uma Colt, uma arminha. Uma arminha, mas é da hora. O filme é muito bom. Sim. Aliás, eu gosto da cena final, né? Que depois que ele prende o ladrão, ele vai visitar o Sato no hospital, né? Aí ele chega lá, aí o Sato, o que foi? Você tá arrependido? Ah, eu te entendo, eu já fui assim também. Nossa, foi muito da hora essa cena. Sim. Aí depois, quando o Murakami vai abrir a janela e vem aquelas... E aí o Sato... Esse foi só um, depois vai vir os outros. Depois, tipo, é um problema contínuo, nunca vai acabar. Nunca vai parar. Pessoal, aproveitando essa dedicação maravilhosa do Luiz, vai lá, tá no YouTube, é legendado, é muito bom. Tem tudo que a gente falou, mas essa é a nossa opinião. Vai lá, ouve, comenta aqui embaixo, vai estar o link de descrição, o Instagram do Luiz também, o nosso, compartilhe, dá aquele joinha e até a próxima, galera.